Boa noite. Nelson Mandela repousa desde domingo na aldeia de Kuno, província do Cabo Oriental, na sua África do Sul. Durante 10 dias, as exéquias do ícone da luta anti-apartheid, primeiro presidente negro da África do Sul, Prémio Nobel da Paz e a única figura à qual foi dedicado um dia mundial, mobilizaram os corações e as atenções do mundo. Esta noite, em Cartas na Mesa, a personalidade, os ideais e a ação de Madiba, como era carinhosamente chamado pelos seus compatriotas, vão estar em debate. Também o contexto da luta anti-apartheid, as correntes de solidariedade em África e no mundo, o legado de Nelson Mandela para um país como São Tomé e Príncipe. Nos estúdios, Leonel Mário Dalva, líder nacionalista, primeiro-ministro do Governo de Transição e ministro dos Negócios Estrangeiros, entre outras pastas ministeriais na Primeira República. Dom Manuel António Santos, bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe. Fernanda Pontífice, reitora da Universidade de Lusíada, ex-ministra da Educação e Cultura. Flávio Pinto, jurista, e Dulcineia Barros, estudante universitária. Bem-vindos ao Cartas na Mesa, muito obrigada por estarem nos estúdios. Muito se disse durante estes últimos dias sobre as qualidades da liderança política de Nelson Mandela, a sua dimensão humanista, os valores que nortearam a sua vida, os valores de paz, diálogo, tolerância. Se estivessem a falar para uma plateia juvenil, para a qual quisessem resumir ou sintetizar quem foi Nelson Mandela e o que é que representa, o que é que diriam? Eu vou começar por si, Dr. Leonel Mário Dalva. Sim, eu acho que Nelson Mandela foi uma figura muito importante, não somente para a África do Sul, por ter contribuído para desmantelar o apartheid na África do Sul, mas também para a África e para o mundo inteiro. Na medida em que o apartheid era um regime que quase toda a comunidade internacional reprovava, e foi muito esforço para se conseguir que Mandela, que foi preso, como devem saber, em 1963 e passou 27 anos na prisão. Portanto, uma pessoa que passou 27 anos na prisão e continuou sempre firme nos seus propósitos, que era a libertação do seu povo, é uma pessoa muito importante. Eu também acho que Nelson Mandela teve uma contribuição muito grande na medida em que ele soube fazer o processo de desmantelamento do apartheid, mas sem grandes confrontações, e ele conseguiu que não houvesse lutas entre pessoas que tenham interesses diferentes e uma guerra civil, como aconteceu nos outros países que passaram por situações idênticas. Portanto, Nelson Mandela foi uma figura muito importante, mas nós também devemos dizer que os países africanos, sobretudo os países da linha da frente, como Angola, Moçambique, Botsuana, mesmo Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia, consentiram sacrifícios enormes para que o apartheid fosse desmantelado na África do Sul. Em breves palavras, Dr. Leonel Mário Dalva, quer caracterizar, quer explicar em que é que consistia o regime do apartheid? O que é que o tornava tão reprovável? Pois, o regime do apartheid nós o conhecemos porque eu, antes da independência, também estive no estrangeiro e tive a oportunidade de lidar com muitos combatentes sul-africanos, por exemplo, com Olivier Tambo, que naquele momento era presidente do ANC, e eles explicaram-nos o que era o regime do apartheid. O que é que significava? É que era um regime que estabelecia a diferença entre as pessoas em função das raças.
por exemplo, estabelecia que os brancos deviam ter privilégios mais importantes na sociedade. Depois, os brancos tinham direitos. Tinham direitos. Os negros não tinham direitos. Os negros não tinham direitos nenhum. E outras características, por exemplo, que havia ruas que as pessoas de cor, claramente, as pessoas de cor não podiam passar. Havia meios de transportes que determinadas pessoas, sobretudo as pessoas de cor, não podiam passar. Nas escolas também havia discriminação, por exemplo, os brancos, os mestiços, os indianos e os negros não poderiam estar na mesma escola. Portanto, e depois também, mesmo para curso superior, fazer determinados cursos, os negros não poderiam ter acesso a esses cursos. Portanto, era um regime de segregação racial em que a minoria branca dominava. E depois os negros, o que eles chamavam negros naquela altura, eram discriminados, não tinham direitos, por exemplo, cívicos, não tinham direitos políticos, não podiam votar mesmo. A África do Sul é um caso curioso, tinha um regime que eles faziam eleições regularmente, mas só os indivíduos da raça branca é que podiam votar. Era chamada uma democracia racial. Uma democracia racial. Muito obrigada. Doutora Fernanda Pontífice. Bem, eu começaria por tentar explicar aos jovens justamente em que consistia esse regime do apartheid. Não se pode imaginar a figura de Nelson Mandela sem se ter em conta o contexto em que ele evoluiu. E o que acabou de ser dito pelo Dr. Leonel diz-nos das principais características desse contexto que levavam as pessoas não brancas a terem uma atitude que também decorria do sofrimento, da discriminação a que estavam sujeitos, que decorria do regime que se baseava na injustiça social. Daí que trataria de falar, de explicar aos jovens os principais ideais que nortearam a luta de Nelson Mandela pela justiça, pela paz, pela democracia, enraizados nos valores de um profundo amor ao seu povo, às suas origens, às quais ele se manteve sempre fiel, mesmo estando muito tempo ausente. Falar-lhes-ia das grandes causas da humanidade e do posicionamento que levou Nelson Mandela a se posicionar como um combatente, como um revolucionário, para tentar mudar contribuir para a alteração daquele status quo, chegando mesmo a proclamar, a participar e a defender a necessidade de luta armada a partir de uma certa altura. Questão que algumas pessoas criticam a Nelson Mandela. Ele foi cofundador e primeiro comandante militar da Umkhonto Wesley, o braço armado do ANC. Exatamente. E foi um percurso nada fácil, no sentido de convencer alguns dos seus companheiros a iniciarem a luta armada. Foi sobretudo a partir do massacre de Chapperville que ele achou que a luta armada seria a única via para conquistar ou para contribuir para a conquista dos ideais, não é, que ele se propunha. Também falaria aos jovens
de uma das lições que Mandela deixou, que era o valor da educação. Mandela dizia que a melhor via para que as pessoas triunfassem na vida era a educação. E eu ouvi testemunhos de jovens, de crianças a quem ele falava e aconselhava que fossem à escola. Não só que fossem, mas que permanecessem na escola. E também vi testemunhos de jovens que diziam, que falavam do facto de Mandela os ter levado a compreender que é possível cada um lutar por seus ideais e fazer as suas próprias conquistas, tornar-se aquilo que quer ser. Muito obrigada, doutora Fernanda. Dom Manuel António Santos. Eu diria aos jovens, em primeiro lugar, que Mandela, não há dúvida que foi um homem livre. Lutou pela liberdade e soube escolher caminhos de liberdade, porque, em primeiro lugar, ele foi alguém que fez um caminho de liberdade interior, digamos assim. Uma liberdade que lhe permitiu viver a vida com equilíbrio e com humanismo, que não deixa de impressionar. Tendo vivido ele o que viveu, e de facto só quem teve alguma mínima experiência do que era aquela realidade, tendo estado preso como esteve, tendo sofrido o que sofreu, e ter depois tido a capacidade de recomeçar toda uma vida nova, numa atitude de reconciliação com os antigos inimigos, de perdão, apelando mesmo ao povo para isso mesmo, para que perdoassem, para que os brancos que no fundo antes tinham sido seus opressores, que não fossem vistos como inimigos, mas fossem vistos também, afinal, como sul-africanos, que infelizmente tinham vivido aquela situação. Isso só é possível através de um homem que fez uma caminhada interior muito, muito grande e que viveu um grande espírito de liberdade até dentro dele mesmo. A prisão, Dom Manuel António Santos, a experiência, a longa experiência de prisão, a solidão que essa experiência impôs, terão contribuído para esse processo de reconstrução interior, para essa caminhada interior? Sim, se a pessoa tem grandes ideais, tem uma capacidade de fé e de esperança forte dentro dele, muitas vezes situações como a da prisão ajudam até a cimentar esses ideais. E nós temos os testemunhos das pessoas que viveram situações de prisão em Auschwitz, por exemplo, que Viktor Frankl é um exemplo desse género, por exemplo. Os campos de concentração nazis. Nazis, em que as pessoas, no meio daquela barbaridade toda, exatamente foram, pelos ideais que tinham, acabaram por, nesse meio aí, até cimentar esses ideais, digamos assim, e terminar a prisão com um sentido de humanismo, de amor a todos os irmãos, até aos próprios carcereiros, que impressiona. De certo modo, é o testemunho até que nós temos muitas vezes nos mártires, que exatamente os grandes ideais de vida que eles têm, a prisão muitas vezes ajuda até a cimentar esses grandes ideais e a perceber que afinal todos somos humanos e só pelo caminho da reconciliação, da paz, da justiça, do estender a mão até ao inimigo de ontem é que nós poderemos encontrar caminhos de futuro. Eu diria que verdadeiramente Mandela, ele mesmo de certo modo se afirmava discípulo de Gandhi, que entra de facto dentro deste quadro, destes grandes personagens como o Senghor, como Martin Luther King, mesmo até Desmond Tutu, Jules Nyerere e outros humanistas que marcaram uma época e que eu creio que nós não podemos esquecer. Eu diria aos jovens, não esqueçam esses grandes homens, porque infelizmente nós vivemos hoje um tempo em que, de certo modo, as grandes ideologias, os grandes ideais foram postos em causa, as pessoas parece que não acreditam em nada, não acreditam no futuro. E é importante nós recordarmos homens como Mandela, homens como Gandhi, homens como Martin Luther King, homens que nos disseram que às vezes vale até a pena dar a vida pelos grandes ideais que nós temos em nós.
Dulcineia, o que é que representa Nelson Mandela para ti? Eu começaria por dizer que Nelson Mandela foi um jovem destemido, um jovem que não se acomodou à sua vida, porque ele era de uma tribo real, de uma família real. Ele não se acomodou a essa vida e soube ir à procura de um ideal que não só o favorecia, mas favorecia todas as pessoas do seu país, não só do mundo, porque ele soube lutar por um ideal que estava acima dos seus próprios ideais, era como qualquer coisa transcendental, digamos assim. Por quê? Porque ele soube lutar, em primeiro lugar, pela liberdade do seu povo e pela sua liberdade. Soube também ser fiel a esses ideais e não se vendeu e não se deixou abalar pelo estilo de vida que ele levava, porque ele podia muito bem se acomodar na sua terra natal com as pessoas. Em termos comparativos, ele era um privilegiado, era um advogado, não é? Exatamente. Depois foi um advogado de sucesso, mas ele chegou até a viver sendo visto como uma pessoa pobre do interior, como uma pessoa como um simples negro a quem solidarizou-se. Exatamente. Embora advogado, ele, como negro, também não tinha ele tinha a mesma sorte. Exatamente, de ser muito prestigiado e de... Embora entre os seus ele tivesse uma posição socialmente que se poderia considerar privilegiada, ele era discriminado como Com certeza, como negro, com certeza. E isso acho que foi o principal facto que o levou a lançar-se nessa luta. Ele foi um jovem que soube desafiar-se e deixar-se desafiar pelas circunstâncias. E assumir a representação, exatamente, e ser porta-voz do... Exatamente, e ter seguidores e ter pessoas a quem ele serviu de exemplo. Muito obrigada. Acho que... Muito obrigada. Doutor Flávio Pinto. Efetivamente, eu começaria por dizer aos jovens para refletirem sobre os privilégios que hoje, atualmente, a juventude tem e que muitas vezes não interioriza e não compreende que esses privilégios, que essas liberdades, que essas garantias, que esses direitos não surgiram por acaso. Surgiram da luta, da abnegação de muitos exemplos, como o Bispo muito bem fez referência, Gandhi. Eu recordo-me que a filosofia e o percurso de Nelson Mandela, marcado pela filosofia Ubuntu, é um conceito africano que significa respeito, entreajuda, confiança, comunidade, e tudo o que foi dito sobre Nelson Mandela, nós os jovens e a juventude, sobretudo, essa mensagem que eu queria dizer, não devia deixar desperdiçar, não deveria deixar que esse legado, que essa história, que essa importância pudesse ser menos aproveitada. Eu acho que os jovens devem refletir, devem também chamar a si causas de grandeza, causas que não são apenas em benefício próprio. Não se vê jovens a terem um espírito de ajuda, um espírito de entrega a causas sociais, a causas que ultrapassam os seus próprios interesses. Nelson Mandela, sabemos, apesar de ser negro na África do Sul, teve oportunidades de estudar, teve oportunidades de se formar com distinção, era alguém a que se reconhecia notoriedade, que se reconhecia alguma importância, algum carisma, e ele podia perfeitamente não viver na África do Sul, sair, abandonar o país e num outro país ter feito o seu percurso, ter vivido bem. E se repararmos, 27 anos preso injustamente por uma causa que não era apenas a sua, era uma causa coletiva, reflete a grandeza e a elevação deste senhor, deste homem. Portanto, como africano, sinto-me orgulhoso, e acho que também essa é a mensagem que devo transmitir aos jovens, que exemplos como este também são possíveis no nosso país, no nosso continente, e sobretudo é uma mensagem para os nossos líderes também. Não diria líderes, para os nossos dirigentes, porque líderes é um termo muito forte, mas
para que pensem mais no coletivo, na comunidade e menos em si próprios. Que façam esse exercício, que procurem viver efetivamente na mensagem, no espírito e no exemplo de Nelson Mandela. É esta mensagem que eu queria, sobretudo, que os jovens se apercebessem e que pudessem, não com a mesma grandeza, obviamente, com o mesmo impacto, mas na sua pequena dimensão, na sua pequena esfera de influência, que pudesse efetivamente partilhar esse legado, essa obra, essa vida, esse ensinamento de Nelson Mandela. A doutora Fernanda Pontífice, eu creio que se referiu a isso de alguma forma na sua intervenção. Mandela foi uma espécie de síntese, não é? Corporizou uma síntese entre localismo, nacionalismo, africanidade, universalismo, não é? Sem dúvida. Quando... antes eu gostava de me referir a algo que o senhor Bispo falou, que é o próprio conhecimento, o conhecimento de si mesmo. Há uma carta que Mandela escreve a Winnie em 75, que aparece logo no início do livro Arquivo Íntimo, em que ele diz: a cela é o lugar ideal para nos conhecermos a nós próprios, para aprofundarmos de forma realista e regular os processos da nossa mente e dos nossos sentimentos. Eu acho que, de facto, mesmo antes de Mandela ter sido condenado à prisão perpétua, nós sabemos, a história nos diz, que ele já estava profundamente engajado na luta pela liberdade e foi na decorrência dessa luta que ele acaba por ser preso e condenado à prisão perpétua. Ora, também Mandela fala daquilo que como é que eu vou explicar? Que são os valores da humanidade. Ele pauta-se pelos valores da humanidade, independentemente da raça, da cor da pele. Ele preconizava esses valores que são comuns a toda a humanidade. A liberdade, a justiça social são aspirações da raça humana, independentemente da cor da sua pele. Hoje há pessoas que ainda estão vivas e bem vivas. Fala-se, por exemplo, das votações que tiveram lugar nas Nações Unidas, acho que em 1987, que se tentava votar a favor da libertação de Mandela, e na altura houve membros que acharam que Mandela era um terrorista. Mas hoje... Aliás, ele permaneceu na lista dos terroristas nos Estados Unidos da América até depois da saída da prisão e da conquista do Nobel da Paz. Por lapso, não o retiraram da lista. Segundo notícias a que eu tive acesso ontem, salvo na RFI, denunciou-se o facto de ainda hoje, mesmo depois da sua morte, e eu estou para esclarecer isso, mesmo depois da sua morte, talvez por um equívoco qualquer dos serviços secretos norte-americanos, ele continua como terrorista, ele e o ANC. Mas ouvi um debate ontem acerca dessa questão. Doutora Fernanda Pontífice, um pequeno parênteses. A expressão terrorista é uma expressão muito ambígua e fluida, porque nós temos imensos casos em que os terroristas para um são os freedom fighters para outros. Exatamente. Não é? Peço que continue com o seu raciocínio. Os combatentes da liberdade. Terroristas para um, combatentes da liberdade para outro. Sim. Eu acho que quando os nossos ideais ultrapassam os nossos interesses pessoais
e visam defender os interesses, mesmo a proteção, a vida, o direito à vida, o direito os direitos humanos. Eu acho que nessas circunstâncias os meios justificam os fins. É nesse contexto que se deve compreender a intervenção de Mandela e a sua defesa, não é, da ideia de se pegar em armas para defender a liberdade, para se conquistar a liberdade. Aliás, ele disse certa vez que não era o oprimido que escolhia as armas, as suas armas, mas era o opressor que impunha essa escolha ao oprimido. Exatamente. De maneira que eu acho que, de facto, os ideais de Mandela, aquilo porque ele lutou, tem a ver com os valores mais comuns à raça humana. Muito obrigada. O Dom Manuel António Santos referiu-se à questão do perdão, da tolerância e do diálogo. Este comportamento, esta atitude, esta praxis de Mandela foram parte de uma visão pessoal, de um ideário, mas foi também uma estratégia política. A reconciliação e o perdão em Mandela foram uma estratégia política. Okay? Dr. Leonel Mário Dalva. Sim, eu acho que Mandela, pela sua formação, isto é, pelos valores que ele adquiriu, tanto na sua juventude, porque Mandela teve uma formação, mesmo no quadro da sua tribo, que tem os valores e que ele cultivou, e até ele diz muitas vezes que esses valores o ajudaram muito. Portanto, além disso, Mandela era um político que compreendeu que para desmantelar a África do Sul, não foi fácil, porque Mandela passou 27 anos na prisão para desmantelar o regime. E ele sabia também os problemas que se punham na própria África do Sul. Como é que aquilo havia de passar? Porque havia problemas. Mandela tinha problemas não somente em relação aos adeptos da apartheid, dos brancos, que queriam um regime segregacionista em que havia diferença entre os homens pela cor da pele, mas ele também tinha problemas no seio da massa negra. Por exemplo, vocês conhecem o problema dos Zulus em Cata, que ele tinha problema. Mesmo Zulu em Cata, o que era o presidente do partido, Buthelezi, ele conseguiu integrar no processo do governo. Buthelezi foi o ministro do Interior. Foi o ministro do Interior e permaneceu lá por muito tempo. Quer dizer que Mandela teve essa capacidade, essa visão de integrar os seus, quer dizer, as pessoas que o combatiam. Havia os brancos do apartheid, do Partido Nacional, que ele conseguiu integrar e também conseguiu integrar os negros que não estavam contra ele, que tinham aquela coisa da supremacia do Zulu, porque os Zulus consideram que eles são superiores também às outras tribos africanas. Mas Mandela teve a capacidade de reunir toda essa gente e dizer: olha, meus senhores, o que nós queremos é uma África do Sul unida, em que não há igualdade entre os homens, não em função da sua cor, mas igualdade de modo que todos podemos viver na África do Sul. Portanto, forma um governo, quando chega ao poder, forma um governo de unidade nacional, com de Klerk como vice-presidente. Como vice-presidente. Com ministros do Partido Nacional e com elementos do INCATA, nomeadamente o Chief Buthelezi. Alguém quer pegar nessa questão, Dr. Flávio? Eu relembro, sobretudo, o discurso de tomada de posse, 10 de maio de 1994, e esse discurso faz pensar que não teria sido estratégia. Eu acho que
Nelson Mandela era efetivamente um ícone que nós não teremos mais. E ele disse na tomada de posse: comprometemos-nos a construir uma sociedade em que todos os sul-africanos, brancos ou negros, possam caminhar sem qualquer medo, seguros do direito inalienável da dignidade humana. E essa não é a melhor das estratégias políticas ao serviço dos homens e da harmonia entre os homens? Ele diz, depois diz mais, e isto para mim é que é sintomático de que pode ser estratégia no sentido em que ele apercebeu-se de que a África do Sul é o tal arco-íris, como ele dizia. Ele disse, quero que a África do Sul seja um arco-íris de paz consigo mesmo e com o mundo. Ou seja, a representatividade das pessoas que estavam ou que faziam oposição, quer os juros, quer os brancos, é precisamente esse arco-íris. Ele sabia que construir uma sociedade para prosperar, para desenvolver, tem que ser feito com todos. Mandela era um estadista, era um político. Sim, sobretudo a mensagem que ele processava durante toda a sua vida, ele pôs em prática. Ele não foi, como muitos líderes são, a meio deixam-se corromper pelo poder, o poder sobe a cabeça, ou então são hipócritas, aproveitam-se do momento e efetivamente quando chegam ao poder fazem o contrário daquilo que idealizavam, aquilo que era o seu ideal. Ele conseguiu, é essa, sobretudo, a grande diferença entre o Nelson Mandela e os vários que lutaram por ideais, que eram de liberdade, efetivamente, mas que não souberam fazer a conciliação. Se fazer o perdão é algo que efetivamente tem que ser posto em prática. E ele conseguiu fazer isso. Ele chamou inimigos para conviverem consigo no seu governo. Não há incompatibilidade entre essa visão humanista, esse ideário humanista e a sua colocação ao serviço de uma estratégia política? Dom Manuel António Santos. Eu diria exatamente isso. Acho que Mandela era um grande líder. E o grande líder sabe ser um bom líder político, um bom estratega, sabe ser tudo isso. Agora, podemos também, às vezes, ter ideia de que um bom estratega político faz as coisas por interesse. Creio que a Mandela se juntavam as duas coisas. Certamente que ele tinha interesse em manter unida a África do Sul. Certamente que ele não tinha interesse nenhum em entrar numa guerra civil e coisas do género. E portanto, tinha uma estratégia política que passava pela reconciliação e tudo mais. E era interesse político dele que essa reconciliação se fizesse. Mas eu creio que, ao mesmo tempo, nele se vê que esta reconciliação não é apenas uma estratégia maquiavélica, digamos assim, é algo que ele vive, que ele acredita, genuíno. Até por isto, porque apesar de tudo ele vai para o poder e abandona tranquilamente o poder. E continua a mesma luta. Ou seja, quando já deixa de ter até esse papel, teoricamente, interventivo, executivo e tudo mais, ele continua a ser o mesmo, a lutar pelos mesmos ideais, continua a ter uma credibilidade política que o põe, de certo modo, acima de partidos, acima de qualquer tribo, acima de qualquer grupo, etc. E por isso eu diria, é de facto uma estratégia política, mas uma estratégia política na qual ele acredita, não apenas por estratégia política, mas pelos profundos valores que ele vive. E creio que estes profundos valores ele vive-os por duas razões. Primeiro, por aquilo que já disse o Dr. Leonel Mário Dalva, porque soube valorizar aquilo que era dele, valorizar a sua tradição, a sua família, e eu acho que isto também é importante que nós sejamos capazes de o fazer. Saber valorizar aquilo que somos, aquilo que é nosso, aquilo que faz parte da nossa tradição, da nossa cultura. E o facto de ele valorizar a sua própria realidade cultural. Porque às vezes pode-se pensar que valorizando a realidade particular se perde o universal. Mas eu creio que é exatamente quando nós temos uma identidade bem marcada, bem forte, bem definida, que nós somos capazes de nos sentir filhos do mundo maior, filhos de uma sociedade maior que não apenas a nossa tribo, mas somos
dentro de uma família, dentro de um povo, dentro de uma cultura, amando a nossa família, amando a nossa língua, amando o nosso povo, e é exatamente com isso tudo que eu sou capaz de criar em mim até uma psicologia de aceitação também da cultura dos outros, de aceitação das outras famílias, de aceitação do outro na sua própria realidade, na sua diferença, de criar exatamente o arco-íris. Muito obrigada. Dulcineia. Obviamente que há muitas pessoas que pensam que isso foi de fato uma estratégia política ao congregar as pessoas que o massacraram em torno dele, mas, como disse o Bispo, foi uma estratégia política que não deixa de parte a parte moral de acreditar nas coisas em que fazia. Porque Mandela foi um líder político e um líder moral. Um líder que soube dar esperança, um líder que soube não só lutar para que os negros estivessem bem na sociedade, mas lutar pelo ideal de união da África do Sul. Ele diz a certa altura, lutei contra a dominação branca, contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas viviam juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. Foi no julgamento da Rivânia. Exatamente, era isso. Em que ele diz também, espero viver, senhor juiz, para ver esta sociedade, exatamente, mas por este ideal estou pronto para morrer. Exatamente. Então, este ideal, ele acreditava mesmo. E foi por acreditar nisto que ele passou por tudo que passou. Passou 27 anos na prisão e não se deteve neste... Né, não foi, ele não se acomodou nisso de... Pronto, eu estou preso, agora não posso fazer mais nada. Ele soube ultrapassar isso e segregar as pessoas. E ninguém... Congregar. E congregar as pessoas, peço desculpas. E ninguém o iria julgar se ele fosse contra a suprema verdade de acabar com a dominação branca, ou seja, de expulsar os brancos da África do Sul, por exemplo. Porque ele era um líder, as pessoas seguiam-no. Mas não, ele quis congregar isso porque ele acreditava nisso. Ele soube honrar a humanidade que há nele. E a humanidade é unida, ou deve ser unida. Então... Obrigada. Doutora Fernanda Ponte. Mandela era, acima de tudo, um político. Era um grande humanista, mas também um político. E eu penso que que nada foi por acaso. Havia nele essas características que foram salientadas pelo Sr. Bispo, mas eu acredito que ele, durante a prisão, teve muito tempo para refletir, até porque do espaço que medeia entre o momento em que se começou a brandir a possibilidade de ele ser liberto, ser posto em liberdade, até o momento em que efetivamente essa liberdade se deu, houve muito tempo para ele pensar no que seria a África do Sul pós sua libertação. E o perdão só vem porque antes tinha havido todo aquele massacre, os maus tratos, porque havia aquele contexto. Portanto, foi justamente o oposto. Ele respondeu com perdão a tudo quanto tinha passado, mas ele fê-lo, julgo eu, também com um objetivo firme, de evitar que a África do Sul descambasse numa guerra civil. Porque o perdão, naquele contexto, é um ato de poder. Sim, o perdão como um ato de poder, de exercício do poder. Plenamente ele tinha o poder para perdoar. Exatamente. Portanto, tratava-se de apaziguar aquela sociedade. Como disse o Dr. Lunel, não havia uma unanimidade, havia aqueles que esperavam, que queriam revanchismo, havia aqueles mesmo dentro do Congresso Nacional Africano que não estavam de acordo com essas estratégias de Mandela, e depois havia a sociedade branca que estava muito inquieta com o seu futuro.
e que tinha meios para retaliar caso houvesse algum comportamento, alguma atitude que pudesse levar a revoltas, a agitação social. De maneira que eu acho que Mandela teve essas posições a favor daquilo que ele defendia para a sua pós-libertação, para o processo de democratização da sociedade sul-africana. Eu acho que não foi nada por acaso. Dr. Lionel Mário, tem alguma coisa a acrescentar ao que foi dito ou está de acordo? Eu estou de acordo, Vamos então avançar. Eu queria colocar uma questão que é a seguinte. Perdão, reconciliação, tolerância, diálogo. Mas não impunidade. Não é? Sim, não impunidade. Querem... Eu estou a pensar, concretamente, exatamente, na Comissão da Verdade e Reconciliação. Não significa o esquecimento, nem impunidade. Dr. Lionel Mário Dalva. Sim, eu acho que, efetivamente, a reconciliação só pode ser feita se as coisas forem esclarecidas, se toda a gente for informada, primeiramente, o que se passou, o contexto em que as coisas se passaram, e depois o que é que se vai fazer para o futuro. Portanto, uma das posições de Mandela que realmente teve um impacto muito positivo na África do Sul foi a criação da Comissão de Reconciliação da Verdade. E assim, as pessoas que atuaram na apartheid eram indivíduos de todas as raças, porque isso de cometer ações que não têm valor ético, isso todos cometeram. Portanto, ele criou essa comissão, o que fez com que todos fossem lá, esclarecessem, e estes esclarecimentos ajudou a criar um clima de melhor, digamos assim, compreensão entre os sul-africanos e a tomada de outro rumo para a África do Sul, não é? Porque eu não posso dizer que Mandela resolveu todos os problemas da África do Sul, que há grandes problemas na África do Sul, eu diria mesmo problemas raciais, a gente for ver a questão de distribuição de riquezas, da posição social, existem grandes problemas que Mandela não conseguiu resolver, ele procurou resolver, mas não conseguiu. Mas, em todo caso, ele deu um grande passo no que concerne a criação de condições para uma nova África do Sul. Para o alargamento da base de oportunidades. Sim. Doutora Fernanda Pontífice? Acho que a Comissão da Verdade e da Reconciliação, no seu relatório, pôs em evidência pessoas do próprio ANC. Tinham, dentre elas, a própria Winnie Mandela, com os seus comportamentos bastante controversos e reprováveis, não é? Portanto, foi mesmo necessário pôr a nu toda a verdade, ou tentar pôr a nu toda a verdade, para que, a partir daí, as pessoas soubessem de que se tratava. De que se tratava essa reconciliação. Eu acho que foi, e depois também a figura do arcebispo Desmond Tutu, que foi o presidente dessa comissão, trouxe-lhe uma credibilidade, não é? E que levou a que a sociedade sul-africana, toda ela, se engajasse nisso. Mas, na verdade, como também dizia o Dr. Lionel Mário Dalva, eu lamento o facto de muitos dos ideais de Mandela estarem longe, muito longe de serem atingidos. A criação de uma elite negra que
acabou, mesmo no seio da ANC, nós agora temos tido notícias do que está a passar com o próprio presidente, não é? Atos de corrupção e coisas do género. Isso não tem nada a ver com aquilo que Mandela, não é, preconizava para a sociedade sul-africana, nem tem nada a ver com a sua postura baseada, muito alicerçada em valores éticos e morais, que nada têm a ver com o que está a passar. Chegam notícias do que se passa no seio da elite negra, de alguma elite negra e sul-africana, e também vê isso como um distanciamento do grande desfazamento que há entre os ricos e os pobres. A injustiça social ainda continua, de forma que o desmantelamento da estrutura económica do apartheid é muito mais lenta, não é? É muito, sim. Sobretudo quando há está a esses referir aspectos também a ligados à emergência corrupção, de uma nova elite que cujo comportamento não corresponde sim, aos ideais de Mandela e da luta. Dulcinei? Eu penso que a criação desta Comissão de Verdade e Reconciliação vem pôr em evidência o ideal de Mandela em congregar todos e evitar uma guerra civil. Né? Da mesma forma que ele traz as pessoas que o massacraram, de certa forma, para perto de si e trabalha juntamente com eles, ele cria esta comissão para se apurar os fatos, primeiro conhecer e saber o que é que aconteceu de facto, ter provas do que aconteceu e depois aí promover a reconciliação entre todos. A doutora Fernanda Pontífice referiu-se ao facto de essa Comissão da Verdade e da Reconciliação ter também ouvido e convocado, não é? Convocado elementos do próprio ANC. Com certeza. E isto por quê? Porque, primeiro, é um partido que ele lidera, digamos assim, e que ele quer que siga os seus ideais. Ou seja, não que siga propriamente os seus ideais, mas que tenham um ideal comum, o ideal de reconciliação. E, por exemplo, a doutora Fernanda Pontífice também falou sobre o fato desses ideais terem sido, de certa forma, frustrados. Então, acho que essa comissão serviu, sobretudo, para se decidir o que é que nós queremos, o que é que nós sabemos e o que é que nós devemos fazer a partir daí. O que é que nós devemos, que decisões é que devemos tomar a partir daquilo que soubermos através do conhecimento dado pela Comissão. Quando são convocados e chamados a depor todos aqueles sobre quem pendiam queixas ou suspeitas de terem cometido excessos ou crimes, Sim. isto cria uma relação de uma certa confiança, não é? No processo, na condução do processo. Exatamente. É este compromisso que ele teve com a verdade de, apesar de ter pessoas que lutaram comigo, eles portaram-se mal, eles não estiveram à altura daquilo para o qual nós lutamos. Eles foram criminosos, então também devem ser punidos pelo fato de não terem... A Dulcinei acha que foi também uma forma de se deixar claro que tinham sido cometidos erros em todos os quadrantes, em todas as partes, e que era necessário enfrentar esses erros com a mesma claridade ou com a mesma clareza pela parte de todos perante a nação. Exatamente. Acho que a questão é mesmo essa, enfrentar tudo, congregar, pegar nas pessoas que cometeram tais crimes e julgá-los igualzinho a outra pessoa qualquer que tenha cometido, tanto negro como branco, tanto pessoas do partido como não. O princípio da igualdade na aplicação da justiça. Exatamente. Dom Manuel António Santos.
Eu diria, em primeiro lugar, que a verdade é a primeira condição para o perdão. Sem verdade não há perdão. E perdão não significa impunidade, não significa pactuar com a injustiça. O perdão significa reconhecer o pecado, reconhecer o mal, perdoo-te, mas depois justiça é outra coisa, pode continuar os seus caminhos. Justiça pode ser feita de muita maneira e pode haver também um certo perdão a nível já da justiça, mas já é outro patamar. Quanto às comissões de reconciliação e verdade, é interessante que eu conheço 3 países onde elas desempenharam um papel importante: o Ruanda, de uma maneira não muito institucionalizada, mas portanto, vários testemunhos que eu ouvi no Sino de África de pessoas do Ruanda, de facto, diziam-me que foi a única maneira de voltar de novo a conviver com uma certa confiança, Hutus e Tutsis, foi exatamente Tutsis. Foi enfrentar a verdade, enfrentar os excessos e pedirem perdão uns aos outros, os pais serem capazes de enfrentar com os assassinos os filhos, etc., e perguntar porquê e reconciliarem. Portanto, essa catarse foi importante. Em Timor, também estive lá e achei interessante o modo como Xanana Guzmão falava da importância que foi, e lá também os próprios da Fratilinha e companhia foram chamados pelos excessos de que eram acusados e tudo mais, e disseram, não, se nós queríamos dar credibilidade e fazer uma reconciliação séria, tinha que toda a gente ser confrontada com a sua situação. Portanto, e essas comissões inspiraram-se todas na Comissão para a Verdade e a Reconciliação da África do Sul, de alguma forma. Possivelmente sim, mas só digo que tanto nesses países eu percebi que situações destas só passam por aí. Infelizmente nós temos muitas outras situações a viver, muitos outros países a ver esta realidade. Pensemos numa Somália, pensemos até numa Nigéria, pensemos agora na República Centro-Africana, pensemos no Mali, onde há excessos de um lado e do outro, até no Egito e na Tunísia e outros lugares assim. E eu creio que só por este caminho da reconciliação, etc., embora eu, quando estive na África do Sul, me diziam os meus colegas que ainda há um outro passo a dar depois deste caminho feito da reconciliação da verdade, que é de facto o passo da justiça, porque há o perigo de às vezes se tentar tapar o sol com a peneira, não é? Parece que fica tudo bem, pronto, já sabe a verdade, mas se depois não há qualquer coisa mais que vá além disso, pode ficar ali a germinar um descontentamento que pode depois tornar-se complicado no futuro. Aliás, a ação da Comissão para a Verdade e a Reconciliação não foi consensual. Muitos sul-africanos acharam que os crimes deveriam ser punidos de outra forma. Eu, de facto, senti esse incómodo. Quando lá estive agora na África do Sul, senti que não havia ainda um espírito completamente aceite do caminho que a Comissão fez. Ou seja, muitos achavam que ainda haveria que fazer mais alguma coisa que não apenas ficar por reconhecer o que aconteceu e pronto. Mas acha que este foi um passo necessário? Eu creio que sim, e que foi importantíssimo. Sem isto é muito difícil chegar-se a uma convivência pacífica. Até porque aquilo que já aqui foi... Pode não ter sido suficiente, mas foi necessário. Mas naquele momento acho que foi fundamental. Pode-se dizer, e vai-se discutir sempre isso, se foi suficiente, se não poderia ir um pouco mais além, não sei, pronto. Mas que foi fundamental foi. Que, no entanto, de facto, pós-Mandela te põe algumas interrogações, e sei que há muita gente preocupada, e eu creio que põe exatamente, e uma primeira razão, porque os líderes que vieram a seguir a Mandela deixam muito a desejar, a credibilidade deles, tanto a nível pessoal, porque a verdade é que a mulher de César não pode ser só mulher de César, tem também para ser mulher de César.
E ali, às vezes, nem são nem parecem. Portanto, há ali muita, não sei. E eu temo que esta credibilidade e esta capacidade de reconciliação que Mandela, de facto, desenvolveu, foi capaz de trazer para o seu povo, que com estes líderes isto possa... Até porque depois foram líderes, muitos deles, que se colocaram nos seus tronos. A verdade é que tu vais lá e o Soweto, que aparece como bandeira, continua a ser um bando de barracas, com muita violência, com muitos problemas, e, portanto, não sei, a África do Sul, de facto, continua a ter muitos problemas, muito caminho a fazer, e não sei se estes líderes que ultimamente têm aparecido têm o carisma e a capacidade e a credibilidade para serem capazes de enfrentar com verdade os problemas que a África do Sul neste momento tem. Dr. Flávio Pinto, corrobora, tem algo a acrescentar? Eu diria, sobretudo no campo da justiça, que efetivamente perdoar não é esquecer. Portanto, é importante perceber isso. Perdoar é compreender as razões, perdoar é ultrapassar as diferenças, mas, sobretudo, também esta Comissão de Conciliação e Verdade diria que ficou um pouco aquém daquilo que se esperava, porque no domínio da justiça até hoje não foi capaz de transmitir ou de nortear ou de guiar. Procurou num dado momento fazer aquilo que era expectável, o que era necessário, e não quis, não conseguiu, não se preocupou a ir um pouco mais além. Portanto, acha que houve impunidade? Impunidade não diria, mas injustiça ainda persiste. Injustiça no acesso à educação, injustiça no acesso ao trabalho, injustiça no acesso... Não, refiro uma ação da própria comissão. O processo em si culminou em impunidade? Sim, em muitos casos, sim, porque também não era o propósito de fazer, peço desculpa a expressão, caça às bruxas. Não era esse o propósito do próprio Nelson Mandela, mas eu diria que mesmo a nível, num aspecto muito básico, em nível de imunização, houve pessoas que perderam muito, houve pessoas que perderam tudo. E as imunizações, que o teto inicialmente estava situado em 3 mil milhões de rands, ficou apenas em 600 milhões. Muitos assassinos não foram à cadeia. Exato. Portanto, essa situação poderia, se efetivamente se procurasse uma justiça mais rígida, eu acho que foi essa perspectiva, sobretudo, que não se quis, criar fissuras, criar feridas que podiam ser mais profundas. No momento que era, sim, no momento que era reconhecido por todos como extremamente delicado. Não é? Exato, exato. Mas eu acho que, sobretudo, o que se espera destes novos dirigentes, que ainda se pode apelidar de líderes, é que possam conseguir atenuar estas desigualdades, estas injustiças sociais. Estamos a falar de classes trabalhadoras, como os mineiros, em que só pela reivindicação dos seus direitos são completamente e barbaramente oprimidas pela polícia, que ainda algumas delas têm resquícios de outros tempos. Portanto, eu acho que esta transição foi importante, foi decisiva, mas importa agora uma outra fase, que é precisamente a fase de uma igualdade social. Social e económica. Sim. Exato. Eu vou pedir a realização que passe algumas imagens dos companheiros de Nelson Mandela, alguns dos companheiros de Nelson Mandela. Eu acho que temos estas imagens disponíveis. Nós vemos aí Nelson Mandela com o reverendo Desmond Tutu, aqui com Graça Machel, não é esta sequência, aqui com João Slovo, um dos grandes estrategas do ANC, que também era do Partido Comunista Sul-Africano, Oliver Tambo. João Slovo, outra vez, que foi ministro da Habitação no governo de Mandela, um grande militante do ANC. Albertina Sisulu, a esposa do Walter Sisulu, companheiro de Mandela de prisão. Walter Sisulu, grande amigo e companheiro de Mandela dos anos de prisão. Tínhamos Sobukwe, tínhamos Winnie Mandela, a sua companheira e grande combatente também. A doutora Fernanda Pontífice referiu-se
aos lados mais controversos da sua trajetória, mas foi durante os anos de prisão de Nelson Mandela uma grande combatente, uma incansável combatente. Eu queria perguntar-vos, Mandela foi um gigante entre gigantes. Mandela pertenceu a uma geração de líderes excepcionais do ANC. É uma pergunta. Mandela é o Nelson Mandela, aquela figura, aquela torre. Mas nós temos estes nomes, nós temos o Sisulu, o Joslovo, o Sobukwe, o Crisani mais novo, o Albi Sachs, Oliver Tambo. Foi toda uma geração. Govan Mbeki, o pai do Thabo Mbeki. Dr. Lionel Mário Dalva. Não, eu acho que, efetivamente, dentre esses líderes todos, muitos deles tinham muitas qualidades, não é? Mas Mandela, eles consideravam que Mandela era o farol que os guiava. Porque, mesmo falando com as delegações da África do Sul, quando Mandela estava preso, as pessoas falavam como se Mandela fosse realmente o condutor da luta. Eles é que estavam à frente, eles iam para as conferências, mas vinham Mandela como referência. Bom, Mandela tinha muitas qualidades, entre as quais mesmo o carisma, não é? Também tudo isso conta. E além disso, tinha qualidades morais que metia respeito, não é? Todos o respeitavam. Portanto, sem pôr de parte os outros, porque também os outros lutaram, não é? Porque quem esteve, durante o tempo que Mandela esteve fora, houve uma luta empreendida pelos os membros do ANC. Eles fizeram várias formas de luta política, organizaram manifestações, a Frente greves, Democrática Unida, os sindicatos, a COSATU. E também fizeram mesmo, começaram a fazer luta armada, houve a luta armada em que as pessoas estiveram lá nas matas para combater. Bom, eu só queria resumir dizendo que, efetivamente, eles consideravam que Mandela era o farol que os guiou até ao desmantelamento do apartheid. Eu não queria de forma alguma, eu acho que isso ficou bastante claro e não era pretender pôr isso em causa, mas era um esforço para situar Mandela num contexto geracional também, não é? Doutora Fernanda Pontífice. É verdade que Mandela é um ícone. Mas eu me pergunto, se ele não estivesse rodeado daqueles companheiros, se ele seria a mesma pessoa. Eu acho que a pouco e pouco ele foi se impondo, mesmo quando foi para se decidir sobre a luta armada. Houve contradições e foi um processo de afirmação progressiva até ele convencer os dirigentes do partido de que essa era a melhor via. Depois, no julgamento de Rivónia, era um todo. Não era só Mandela, era ele e os companheiros. Também na prisão. E ele fala disso. Eu acho que há esse lado de uma pessoa que faz parte de uma equipa, mas que tem as suas características próprias, que o evidenciam no seio dos outros colegas e que, a pouco e pouco, ele vai se afirmando e torna-se esse ícone. Vai se destacando dos outros. Senão, houve figuras que a São aqui referiu. O pai do Thabo Mbeki passou mais tempo que Mandela na prisão. Passou também muito tempo na prisão.
O próprio Walter Sisulu. Sim, o Sisulu, Catrada, simplesmente não tinham, talvez, esse carisma. Faltou-lhes esse carisma, qualquer coisa de muito particular em Mandela que fez com que ele se destacasse. E uma das coisas é, talvez, o seu poder de comunicação, o seu poder de convencer os outros. Em muitos momentos, ele se afirma porque ele consegue convencer os outros, ele consegue passar a sua verdade aos outros, consegue convencer, ele tem essa capacidade de persuasão, de convencer os outros. A esse propósito, eu vou ler uma passagem do livro Longa Caminhada para a Liberdade, em que ele refere como é que eram as reuniões lideradas pelo seu pai adotivo, que o preparou, no fundo, para ser um chefe. As reuniões continuavam até que fosse atingida uma forma de consenso. Terminavam em unanimidade ou não terminavam. Unanimidade, contudo, poderia ser um acordo para se discordar, para se esperar por um momento mais propício para se encontrar uma solução. Democracia significava que todos os homens tinham que ser escutados e a decisão era tomada em conjunto, como comunidade. A regra da maioria era uma noção estranha. A minoria não era esmagada pela maioria. Apenas no fim da reunião, quando o sol já se punha, o regente falava. O seu propósito era resumir tudo o que havia sido dito e formar consenso entre as diversas, estabelecer o consenso entre as diversas opiniões. Mas nenhuma conclusão era imposta contra aqueles que discordassem. Se não fosse alcançado nenhum acordo, outra reunião iria ser realizada. Ele foi um homem preparado para escutar e para liderar. Pergunto, por esta passagem, fica-se com a nítida sensação de que a sua vivência também o preparou para essa capacidade que a doutora Fernanda Pontife se referiu, de persuasão, de convencer, de ouvir os outros como condição para formar a sua própria opinião. Exatamente. Eu acho que se por um lado o percurso pessoal de Mandela foi solitário, o seu percurso político não foi, como nós acabamos de verificar. Ele foi um dos muitos que lutaram e que quiseram ver o seu país livre e a certa altura soube atrair seguidores. E mesmo durante o tempo que esteve na prisão, acho que o seu impacto foi sobretudo porque as pessoas que estavam fora lutaram por isso. Lutaram também para que ele fosse liberto e para que o seu ideal comum fosse atingido. Por isso, acho que pronto, o Mandela tem um claro mérito de ter sido um líder, como é que eu posso dizer, um líder exemplar, mas ele não esteve sozinho. E acho que é importante ressalvar isso, que ele esteve com outras pessoas que se calhar não tiveram tanto impacto como ele, mas que também lutaram e que também merecem ser homenageados como ele. E há depois os milhares e milhões de sul-africanos anónimos que lutaram e enterraram os seus mortos e fizeram as greves e saíram à rua. Exatamente. E sem contar que era um contexto mundial também que em cada país se lutava por um ideal diferente. Dom Manuel António Santos, doutor Flávio Pinto, as grandes transformações são sempre movimentos coletivos no seio dos quais se destacam umas figuras mais do que outras. Eu diria que o homem é ele e as suas circunstâncias, não há dúvida nenhuma. E às vezes as circunstâncias fazem sobressair grandes líderes. Às vezes pessoas que nós até nem imaginávamos, de repente surge uma circunstância que o favorece e aí temos nós alguém
que até passava desapercebido e que assume uma liderança que até impressiona. E, portanto, o homem é ele, a sua capacidade, e certamente que Mandela tem qualidades extraordinárias, mas ele mesmo reconhece que a educação que teve foi importante para a sua caminhada, e por alguma razão insistia tanto que também os outros estudassem, etc. Toda a educação que ele viveu, e ele falava muito, de facto, na educação que teve, até régia, entre aspas, e isso certamente que o facto de ter nascido numa família com tradição cultural de autoridade também terá criado nele um certo espírito de escutar, de ouvir, para desempenhar bem a sua autoridade. Portanto, tudo isso fez o caminho. Depois também não há dúvida que há outro aspecto que aqui também ela já salientou e que eu creio que marcou o aparecimento destes grandes líderes nessa altura. Estamos a falar de tempos de grandes ideais, de grandes mudanças sociais, em que se acreditava que era possível mudar o mundo, em que se acreditava numa espécie de fraternidade até universal. E de grandes fraturas universais, também era a Guerra Fria. Exato, mas de um lado e do outro havia quem lutasse por um lado e quem lutasse por outro, ou seja, havia grandes ideais que norteavam as pessoas. Podiam ser até ideais que se contrapunham, que se contrastavam, que criava problemas, etc. Mas quando tu tens grandes ideais a nortear a tua vida, nem que até outro esteja contra, a verdade é que isso move montanhas, cria líderes, cria grupos, etc, etc. Quando não há ideais pelos quais lutar, então é que tudo morre. E aí é que os grandes líderes como que desaparecem, parece o silêncio, parece que não há futuro, etc. Portanto, eu diria que Mandela tem de facto qualidades pessoais excepcionais, teve a sua preparação, afinal há quem diga que uma obra de arte nasce de 90% de transpiração e de 10% de inspiração, não é? Portanto, tem as suas qualidades, mas que também a preparação que ele teve, certamente que o ajudou a ser o homem que foi, e os companheiros que teve com ele, que lhe deram apoio, que o ajudaram até a sobressair, que o contrastaram também, tudo isso creio que contribuiu para fazer de Mandela aquilo que ele foi. Dr. Flávio Pinto? Efetivamente, quando uma vez confrontado o Nelson Mandela, um jornalista que lhe disse, então, efetivamente, é uma figura do século XXI e é uma figura incontornável e é provavelmente o maior líder dos nossos tempos. E ele, muito modestamente, como sempre foi, disse: eu não sou nenhum Messias, sou um homem vulgar que em circunstâncias extraordinárias se tornou um líder. Portanto, isto precisamente para reforçar a ideia de que havia toda uma circunstância, havia toda uma necessidade de se bater por uma causa, e todos os que estiveram com ele, que o apoiaram, são tão importantes e que se destacaram, como todos os anónimos que perderam as vidas, que coletivamente abraçaram uma causa. Portanto, a grandeza de Nelson Mandela resulta também das próprias circunstâncias. A formação dele, a formação em direito, a facilidade de comunicação, a capacidade argumentativa de convencer. Vamos passar algumas imagens de Nelson Mandela, outras. Eu lembro que, efetivamente, também há uma passagem muito interessante, que é precisamente quando Nelson Mandela estava preso e que já estávamos a aproximar de uma fase em que Botha tinha sido sucedido por William de Klerk, em que Nelson Mandela, sem consultar os outros colegas da ANC, toma a decisão de encetar negociações. Ele, efetivamente, aí assumiu um risco, e assumiu esse risco porque sabia que não havia argumentos suficientes para convencer os seus colegas nas circunstâncias em que vivíamos, de grandes atrocidades, de grande repressão que Botha causou, sobretudo entre 85 e anos seguintes, e depois, efetivamente, esse arriscar é que demonstra a grandeza de Nelson Mandela, que fez uma opção de fazer negociações que tinha certeza que no seio do seu partido não eram favoráveis. Demonstra também que, como líder, ele estava... Ele soube assumir, assumir, correu esse risco, e felizmente é um risco que nós vemos que foi o mais acertado. Porque não era possível
uma solução que não fosse de apaziguamento, de reconciliação, uma solução que fosse pela via de guerra, pela via de choque, não seria possível. Mas que não aconteceu naquela altura, porque quando Botha lhe propõe a liberdade condicional, ele recusa, porque essa liberdade condicional não estava vinculada ao desmantelamento do apartheid. E ele continua ainda vários anos na prisão. Sim, porque, muito sinceramente, Nelson Mandela, se quisesse, teria eventualmente sido libertado mais cedo. Mas a causa pela qual ele defendia, pela qual deu a vida, não estaria alcançada. Portanto, essa grandeza, ser-se líder, muitas vezes é anular-se individualmente para se conseguir alcançar algo mais positivo coletivamente. Temos ainda algumas questões a discutir. O Dr. Leonel Mário Dalva começou por referir uma questão que me parece ter passado mais ou menos despercebida ou ter estado mesmo ausente, sobretudo da grande imprensa ocidental. Falou-se muito dos movimentos de solidariedade para com o Congresso Nacional Africano e para com Mandela, o papel das igrejas, o papel fundamental das igrejas anglicanas e protestantes, o mundo das artes e das celebridades, os estudantes. Foi muito pouco referido o papel dos países da linha da frente. Já se tinha referido a isso. A doutora Fernanda Pontífice quer falar dessa questão. O doutor Leonel quer repisar, quer retomar a questão. Pois, efetivamente, um dos problemas que nos anos 60, 1960, os países africanos confrontavam é o colonialismo e o sistema do apartheid, sobretudo na África do Sul, e também a tentativa de o implantar na antiga Rodésia, que é hoje Malau. Zimbábue. Que é hoje Zimbábue, sim, desculpe, que é hoje Zimbábue. Portanto, enfrentava-se este problema, mas com o processo da independência, os países africanos tornaram-se todos independentes. Até São Tomé e Príncipe teve uma pequena contribuição em relação ao apoio ao apartheid, mas eu vou falar isso depois. Bom, o que é verdade, os países africanos, quando ficaram independentes, por exemplo, os países da linha da frente, como já referiu, nós podemos dizer quais eram. Pois, nós falamos Moçambique, Angola também teve um papel importante para o desmantelamento do apartheid. Isso muitas vezes não se refere a isso, mas teve. E depois a Tanzânia também, com Júlio Nyerere, Zâmbia, Lesoto, Botsuana. E mesmo um caso curioso, os países africanos, mesmo longe da África do Sul, como a Líbia, como a Argélia, mesmo Marrocos, teve um papel muito importante para o desmantelamento do apartheid, porque eles apoiavam primeiramente os combatentes da liberdade, que eram os membros do ANC, mas, além disso, eles davam também meios financeiros. Bom, portanto, eu só quero dizer que... Peço que resuma, porque estamos a eu só quero dizer que, efetivamente, os países africanos desempenharam um papel muito importante. E também há muitos países europeus, por exemplo, a Suécia, são países que se engajaram no desmantelamento do apartheid na África do Sul, esses países norte da Europa, sobretudo. Portanto, eu referi os países da linha da frente porque o castigo que sofreram dada a proximidade. Sim, esses países apanharam muito. Porque eram base. Eram base. Por exemplo, Angola sofreu muito pelo facto de estar na fronteira da África do Sul e pelo facto da posição, sobretudo do MPLA, em relação a receber os combatentes do ANC, Angola foi bombardeada, foi atacada por África do Sul, foi invadida. Pois, está bem. Portanto, houve uma contribuição muito grande dos países africanos que eu julgo que é da justiça também ter-se em conta. Doutora Fernanda Pontífice, não sei se lembra em relação ao funeral, quando Kenneth Kaunda foi ao pódio em Cuno e foi ruidosamente aplaudido. Eu acho que as pessoas lembraram-se do papel da linha da frente. Exatamente. E para referir, eu lembro perfeitamente das consequências que Angola sofreu logo a seguir, durante o seu processo de independência.
foi violentamente bombardeada pela África do Sul, que estavam em progressão pelo território angolano. Foi um momento verdadeiramente dramático e que só foi contido, disse, não é? Que foi contido com o apoio das forças cubanas que na altura estavam em Angola. E também de relembrar, o Dr. Leonel referiu-se a países como a Líbia. A Líbia chegou a premiar Nelson Mandela, ainda na prisão. Ele foi, o Prémio Nobel não foi da Paz, não foi o primeiro prémio que foi atribuído. Moçambique foi bombardeada também. O bairro da Matola foi bombardeado. Foi bombardeado por causa do apoio à guerrilha do ANC e aos militantes do ANC. Dulcineia, tem alguma referência a fazer ao papel dos países africanos, particularmente dos países da linha da frente e do mundo, as correntes de solidariedade em relação ao ANC e a Nelson Mandela? Eu confesso que não estou muito à vontade neste tema, mas queria destacar, sim, a importância da comunidade internacional para o desmantelamento deste regime e para o apoio a Nelson Mandela, tanto antes, durante e depois de ter saído da prisão. Acho que, e como referiu o Bispo, o mundo estava num contexto histórico de grande euforia, em que as pessoas acreditavam mesmo que era possível mudar. Então, pronto, e destacar isso de que a comunidade internacional, de facto, teve um grande papel para se alcançar este ideal que era o fim do apartheid. Dr. Manuel António Santos, o papel, as correntes de solidariedade internacional. Bem, temos que também ter em conta. Ele também, e íamos referir-nos também ao papel das igrejas. Eu diria duas coisas nesse campo dos países da linha da frente. Atenção, no entanto, que esse papel desses países, às vezes, acabou por ser um papel ambíguo, porque também está inserido dentro da Guerra Fria, que na ocasião se vivia. E, por exemplo, Angola acabou por sofrer a invasão da África do Sul também muito pelo apoio que dava a SWAPO, que estava a lutar pela independência da Namíbia. Na altura, a Namíbia estava também sob o controle da África do Sul. Não é? A SWAPO e ao ANC. E ao ANC, sim, mas eu estou a dizer concretamente... E ao ANC, claro, lógico. Ou seja, estes apoios tinham, de facto, o seu preço, mas havia um contexto também, em alguns aspectos, mais alargado, no qual também tem que se colocar a situação, porque, ou seja, havia a questão do apartheid, mas também depois havia outros problemas. Havia, de facto, a questão da independência da Namíbia, que se julgava também naquela altura, havia a questão da Guerra Fria, havia tudo isso. Quanto ao papel das igrejas, de facto, nessa situação, Desmond Tutu acaba por ser a grande figura que aparece ligada à Igreja Anglicana, que é a igreja maioritária na África do Sul. A Igreja Católica acaba por ter um papel publicamente não tão pronunciado, até porque também é uma igreja mais discreta na África do Sul, e a África do Sul é de maioria protestante, mas certamente que estou-me a recordar daquela grande igreja católica do Soweto, que ainda hoje acaba por ser um ícone lá junto à comunidade e que foi sempre um lugar de refúgio que acolheu tantos em situações difíceis também na altura. Portanto, tiveram de facto o seu papel no apoio, no acolhimento e foram de grande ajuda até para animar as pessoas também no meio daquela situação e para lhe dar esperança às pessoas. Acho que a fé também acaba por ajudar à esperança e acaba por ajudar as pessoas a continuar a lutar pelos seus ideais. O movimento anti-apartheid, que era um movimento internacional, era também liderado por um sacerdote angolano, o reverendo Trevor Adleston, acho que era escocês. Portanto, esse papel da Igreja Anglicana foi muitas vezes criticado por ter sido considerado
abertamente político. Político, sim. Qual é a sua posição em relação aos que criticam a Igreja quando esta toma posições contra injustiças, correndo o risco de ser considerada política? Sim, eu diria que há duas... Dê-lhe um minuto, Sr. Bispo. Pronto, há duas questões. Eu creio que a Igreja deve e luta em todo momento pela justiça, procurando lutar pela justiça no seu sentido geral e no serviço a todos. Às vezes pode haver exageros de um lado e do outro. Há algum acomodismo, mas às vezes também há algum exagero. Por exemplo, quando a Igreja jamais aceitará que a luta pela justiça passe pela luta violenta, porque acha que aí é entrar no caminho dos outros também. E às vezes pode haver algum acomodismo, as pessoas acomodarem-se um pouco. Eu diria que... Fechar os olhos mesmo. Também pode acontecer. Mas eu diria, a doutrina da Igreja toda a gente sabe que é lutar pela dignidade da pessoa e estar de facto ao lado da pessoa que sofre, lutar pela justiça. Muito obrigado, Dr. Manuel António Santos. O papel da linha da frente, as correntes de solidariedade internacional, o papel da Igreja, o Dr. Flávio tem um minuto. Rapidamente, acho que é muito importante, sobretudo, e não nos deixa mal dizer que Angola realmente teve um papel fundamental. E há aqui uma situação que se destaca. O regime do apartheid sofreu uma grande baixa numa famosa batalha, que é a Batalha do Cuito Canaval, que foi em 1987 e 1988, e que isso destornou o tal mito de superioridade dos Boers da África do Sul, e isso deixou moças no tal regime, e só foi possível um compromisso e a negociação porque a nível bélico a superioridade evidenciada pela África do Sul foi posta em causa pela preciosa ajuda dos angolanos, que estavam neste caso também a ser apoiados pelos cubanos. Morreram milhares de cubanos em Angola. E é por isso que dos primeiros países que Nelson Mandela, quando sai, ainda não é presidente, visita precisamente Cuba. E ele sabe reconhecer e admite efetivamente, e no discurso diz que sim, que o ponto de viragem, como ele utiliza a expressão, the turning point, foi a Batalha do Cuito Canaval. Portanto, para nós, o seu minuto e meio está prestes a expirar. Lusófonos e próximos e dos angolanos, é portanto também relevante saber que contribuímos decisivamente para a queda do regime do apartheid e também para a independência também na Bíblia, porque foi precisamente a partir do Acordo de Nova Iorque que foi concretizada essas duas situações. Dr. Lionel Mário Dalva, muito rapidamente, São Tomé e Príncipe teve uma participação um pouco mais do que simbólica na tomada de posição contra o apartheid no que toca a pretensão de utilização do nosso aeroporto. Pois teve, porque você sabe que na luta para o desmantelamento do apartheid houve o que se chama boicote, quer dizer, a decisão de não negociar, por exemplo, comércio com a África do Sul, foi uma das decisões, foi tomada no quadro da OA, entre as quais também o transporte dos aviões, dos navios da África do Sul, pelos portos africanos, pelos aeroportos africanos, e nós também, vocês sabem, que antes da independência, o nosso aeroporto era um ponto de passagem para a África do Sul, porque toda a África, exceto talvez a Côte d'Ivoire, a Costa do Marfim, o antigo Malawi, exceto esses dois, toda a África tinha boicotado a África do Sul, quer dizer, os aviões não podiam passar. E então em São Tomé e Príncipe? Em São Tomé nós também tomamos essa decisão. Bom, pode-se dizer que se ela é boa ou não, mas depois, mesmo no governo de transição, foi, tendo em conta as decisões da OA, os aviões da África do Sul já não podiam escalar em São Tomé e Príncipe. Isso também criava uns problemas, porque eles tinham que encontrar um ponto de passagem. E eles ficaram... Estavam preparados para pagar por isso, pagar muito bem. Sim. Portanto, o governo também foi criticado, houve quem tivesse criticado essa posição.
Sim, considerando que não foi realista. Não, as pessoas só viam a questão a meios financeiros, o que eles pagavam pela passagem no aeroporto, mas também não viram os outros benefícios que nós podíamos obter, entre os quais, por exemplo, a Angola estava numa fase, em 1975, em Angola as coisas estavam muito difíceis para os partidos políticos, portanto, a passagem da África do Sul pelo nosso aeroporto também prejudicava a luta de libertação em Angola. Portanto, era preciso aliar as duas coisas, não é? Não só ver essa questão do ponto de vista financeiro, isto é, alguma coisa, algum dinheiro que pela passagem dos aviões da África do Sul podiam deixar. Mas ver a coisa mais num contexto mais global. Muito obrigado. Como interiorizar e praticar, foi vista a questão da caminhada interna, dos processos de transformação interna, nos planos individual e coletivo, as lições, o exemplo de Nelson Mandela. Sejamos concretos, aqui em São Tomé e Príncipe. Dr. Flávio Pinto, tem 30 segundos, mas são mesmo 30 segundos. Que os nossos dirigentes se tornem líderes, que pensem mais no coletivo e menos em si próprio. O último episódio na Assembleia é caricato. Não estão a pensar no desenvolvimento do país, mas simplesmente em aspectos circunstanciais e particulares. Muito obrigado, Dr. Manuel António Santos. Que os nossos jovens acreditem no futuro e aprendam com Mandela a lutar por grandes ideais. Dulcineia Barros. Eu acho que, em primeiro lugar, é saber denunciar aquilo que está mal e a partir daí, comprometer-se com qualquer ideal que se tenha, de modo a poder melhorar. Dr. Leonel Mário Dalva. Eu acho que as lições do Nelson Mandela deve guiar-nos para que nós encontremos o melhor caminho. De forma concreta, o que é que se pode fazer? Como seguir essas lições? Como implementá-las no nosso próprio contexto? Não, é nós voltarmos para nós mesmos e pensarmos que devemos procurar, com base naquilo que nós somos, encontrarmos o melhor caminho para seguirmos. Doutora Fernanda Pontífice, para terminar. É também procurar dentro de nós aquilo que nos une à humanidade, mas a nossa própria humanidade, acima de tudo. Conhecermos cada vez melhor para tentarmos dar respostas aos grandes desafios que nos põem com muita coerência, sempre em prol do nosso povo e fiéis à nossa cultura e aos nossos valores. Dr. Leonel Mário Dalva, doutora Fernanda Pontífice, Dulcineia Barros, Dr. Manuel António Santos, Dr. Flávio Pinto, muito obrigada por terem vindo ao programa Cartas na Mesa. Voltaremos para a semana. A continuação de boa noite. Fiquem com a TVS.